Quero compartilhar com você aqui é, uma situação que eu presenciei. Eu presenciei e achei interessante, né? Eu já tinha ouvido é, essa explicação, mas nunca tinha visto acontecer. E eu quero falar aqui com você que é pai, com você que é mãe. E eu sou pai também, né? Sou casado. E o que acontece hoje, o sistema, ele está estruturado, está desenhado para que tudo aconteça, ou tudo encaminhe para que as crianças que nascem sejam traumatizadas ao máximo que puder. É forte isso que você está falando, Eliel? É. Porque às vezes as pessoas não percebem que tudo está desenhado para que tudo dê errado. Principalmente no casal, na família, né? E tudo começa desde a infância. Então, às vezes, muitos casais ou namorados ou pessoas que estão juntos, têm filhos. A maioria, hoje em dia, estão separando com 3 anos, 4 anos, 5 anos. E quando acontece de estar junto até 5 anos e não tem filho, e se separam, eu acho que a melhor coisa que aconteceu é que eles não tiveram filho. Porque quando eles se separam, fica essa criança. Um pai para cá, mãe para lá, né? Às vezes não pode ver nem o pai, ou às vezes não pode ver a mãe, ou às vezes perde os dois. Imagina a situação dessa criança. Ou quando os pais não se separam, mas dentro de casa é um inferno. Ou o pai que é louco, ou a mãe que é doida, ou os dois é lelé da cuca, e traumatiza essa criança. Quando ela não é traumatizada dentro de casa, ela é traumatizada na escola, ela é traumatizada fora, mas sempre tem uma situação que traumatiza essa criança, lesiona ela. E isso ela vai carregar pro resto da vida. Até ela entender isso e resolver. Tem como resolver, tá? Tem como limpar tudo isso. E existe a forma de tratamento de uma criança, ou seja, a criança ela precisa do pai e da mãe, fêmea, macho. Cada um exerce o seu papel. A mãe tem o papel de mãe e o pai tem o papel de pai. A mãe é a cuidadora, a protetora e o pai é o provedor. Só que existe uma maneira de ver o filho. A mãe vê de uma maneira que ela é mais amorosa, ela é mais cuidadosa. O pai, ele vê, ele ama, ele cuida, mas a forma dele amar e ensinar é diferente. E é aqui que eu vou te explicar o que eu presenciei e observei. Eu estou agora num lugar de treinamento, então tem muitas pessoas. E aqui tem pessoas casadas, pessoas com filhos sem marido, pessoas com filhos sem esposa, né? E aí tem uma mulher que ela tem um menino. E o pai desse menino não pode ver ele, não pode se aproximar porque ele está com ordem de distanciamento, aquelas coisas todas, sabe? A justiça, porque o cara é violento e tal. Então ela cria o menino, certo? E depois eu vi outra situação, que daí eu não sei se o cara é largado ou não, mas acho que o cara não, estava com o filho dele, tá? Que é outra história que eu vou explicar a diferença aqui. Então esse menino ele é criado só pela mãe. E aí ele estava caminhando e ele escorregou, estrada de chão, e pum, caiu no chão e... Aí ela correu, ai meu menino, e ele abraçou e pegou e tal, né? Beleza? Então a mãe, ela é protetora, ela quer salvar, ela quer proteger o tempo todo. Já o pai é diferente. Eu tenho uma menina, né? Esse outro caso que eu vi, eu fiz com a minha filha quando ela era pequena. Aí, no outro dia, eu estava indo, né, para a palestra, e no caminho estava subindo o homem com o filho dele, acho que o menino tinha aqui 1 ano, sabe, a criança aprendendo a andar, andando, e aí foi o moleque, bum, caiu.
que o pai fez? Diferente da mãe que correu e pegou o filho e abraçou, e ai, coitadinho. O pai, ele não foi e agarrou o filho. Ele falou assim, levanta, você pode, levanta, e o menino lá no chão, e ele não tocou no menino, ele falou assim, levanta, você pode, aí o menino levantou, continua. Entendeu a diferença? Não estou criticando a mãe e nem valorizando o pai, mas eu estou mostrando para você que é a diferença de como cada um educa. Então, o menino, ele tem a mãe que é protetora. Se nesse caso tivesse o pai seguraria a mãe e falaria, não, deixa. Ele é homem, ele tem que aprender a se virar. E a vida é assim, né? Eu fazia isso com a minha filha. Tinha situação que eu sabia que ela podia, mas ela pedia para mim, tipo, subir um degrau. Ou a gente está passeando, tinha que subir uma pedra ou descer. Ela subia, mas na hora de descer, com medo. Pai, me ajuda. Eu falei, não, desce, você consegue. Não, me ajuda. Eu falei, desce. Aí eu falei, então vai ficar aí. E virava as costas e ia. E deixava ela se virar. Ela dava um jeito e descia. Eu sabia que não ia se machucar. Eu sabia que assim como ela subia, ele ia descer. Por quê? O pai, ele quer ensinar a criança a andar sozinho. Porque na hora que tem que ajudar, a gente ajuda. Se eu via que não dava, eu ia ajudava. Mas se eu via que dava, eu deixava ela, para ela entender que ela pode, que ela não precisa sempre depender do pai. E nessas duas situações, você vê a diferença. Então a mãe, ela sempre quer proteger, ela sempre quer fazer. E aí você vê, se uma criança ela é criada só por um dos dois, ela vai estar carente de um lado. Esse menino, ele vai crescer carente de um pai. E isso vai gerar um problema, porque ele não vai saber se virar sozinho. Em situações complicadas, ele sempre vai esperar a mãe para vir abraçar ele e erguer e levantar ele do chão. E muitas vezes, quando ele for crescendo, nem sempre a mãe vai estar ali para abraçar, para cuidar dele, para levantar ele. Ele vai estar sozinho. E aí? Ele vai ter que levantar sozinho. Ele vai ter que aprender da forma mais difícil, às vezes. Por isso que o pai, muitas vezes, ele está ali, ele está cuidando. Ele não vai deixar se machucar, mas ele sabe que ele pode. E aí, ele fala, não, vai. Eu fazia isso com a minha filha. Vai que você pode, vai. E ela insistia, não. Aí eu virava as costas para forçar ela a enxergar que ela consegue. Então, olha a diferença. Então, a mãe é protetora e o pai, ele também é protetor, mas a forma de proteger é diferente. E aí é onde que o sistema, ele trabalha o tempo todo para estragar isso. Para que essas crianças cresçam sem pai, sem mãe, para que essas crianças cresçam traumatizadas. E eu percebo isso, eu sou casado e ao ter esse conhecimento, você começa a analisar. Então tem certos conflitos que acontecem, certas situações que você analisa e você sabe que esse conflito tem um problema lá atrás. Você analisa a família da outra pessoa, analisa a sua família, a sua criação, a criação da outra pessoa, e você começa a perceber como que foi. Aí você começa a conversar, a pessoa explica como foi a infância dela, às vezes foi complicado, foi difícil, às vezes o pai era um cara bruto, batia na mãe, a mãe passiva, ou não batia, mas maltratava, ou o pai é muito passivo, a mãe muito bruta, né? E a criança às vezes apanhava sem motivo, N situações, sem a gente ir para o mais extremo, que existe coisas que é bizarro e é abominável, né? A gente já sabe aqui. Então, eles já estragam a criança desde pequena, aí ela cresce, aí traz esse problema para dentro de casa, e aí esse problema passa para o filho, porque ela replica isso no filho dela, aí é trauma atrás de trauma, atrás de trauma, e a gente se encontra numa situação de famílias e famílias de pessoas traumatizadas, e aí já sabe para onde vai, né? Então, é bom a gente buscar conhecimentos, assim como o Bilu deixou, né? Aí o conselho, busquem conhecimentos, ou seja, você tem que buscar conhecimento em todas as áreas. Você é casado, busque conhecimento sobre como tratar a sua esposa, como tratar o seu marido, como tratar o filho. Comece a buscar conhecimento, como me conhecer a mim mesmo, como me observar, como ver a minha infância, como que eu posso resolver esse trauma que eu tenho. Então, e hoje em dia, né, com a internet, se você tem tanta informação na mão, procura, vasculha, estuda, tire tempo para poder
ter autoconhecimento, e isso vai mudar totalmente a sua forma de ver, a sua forma de lidar com pessoas, de caminhar, né, por este mundo. Tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar. Comece a observar agora sobre o seu entorno, se você é casado, você tem filho, tem filha, comece a observar como é que você está tratando esse filho, você está dando amor para ele, você está deixando ele se virar sozinho, quando ele cai, você está deixando ele levantar sozinho, porque você tem que criar o filho, como disse alguém, para o mundo e não para você, porque um dia você talvez vai partir e ele vai ficar, e aí? Ele sempre vai depender de você, sempre vai estar na sua saia. Crie ele para ser uma pessoa autodidata, autônoma, e ele vai te agradecer mais adiante. Né? Não é ter dó, não é ter pena, é proteger, mas também ensinar. Espero que eu possa ter trazido alguma informação importante para você. Vou ficando por aqui com este vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, te vejo lá.